Sexto ano, lembra lá da aula de revisão em que nós vimos como que se deu uma certa culturalidade, um comecinho de uma certa intelectualidade, lá até mesmo na época de Alexandre com as conquistas de Alexandre? Pois é, como é que foi mesmo quando Alexandre quis ensinar a cultura grega para os outros povos, né? E o que acontece é que, bom, Alexandre conquistou, herdou o Império Macedônico, conquistou a Grécia, as ilhas gregas, o antigo Império Persa, ali a parte das montanhas do Cáucaso, o que hoje é o Afeganistão, até a fronteira com a Índia e até conquistou o Egito também e a costa do norte da Arábia Saudita. Então, Alexandre conquistou muitos povos diferentes em um mesmo território e esses povos agora tinham uma certa liberdade. Essa liberdade era uma liberdade mais comercial, né? A liberdade de fazer comércio. Porque antes de Alexandre conquistar tudo isso e fazer parte de um mesmo império, havia uma tentativa de comércio entre as ilhas gregas e o Império Persa. Mas era muito difícil porque eram constantes guerras. E aí, quando Alexandre conquistou tudo isso, fez com que tudo fosse um mesmo império, alguns povos não se gostavam, mas tiveram que conviver diversas vezes e digamos, por exemplo, que um egípcio e um armeno queiram fazer comércio. Aí o egípcio vai lá fazer comércio com o armeno e ele fala da sua família. E o armeno vai lá e fala da sua educação. E aí o egípcio, não, mas eu estou aqui, ele vai falar dos seus rituais. Aí o armeno vai lá e fala dos seus artefatos. Aí o egípcio vai lá e fala da sua ética. E o armênio vai lá e fala da sua religião. E assim acontece uma troca cultural entre o egípcio e o armeno. E assim acontece que esses dois povos, esses dois indivíduos, mais povos, né, no geral, acabam tendo uma mente mais aberta para o que é cultura. O que compõe a cultura? Quão diferente pode ser uma cultura? Expande, né, essa ideia, esses conceitos. Isso acontecia entre as elites e principalmente entre os comerciantes. Então, agora nós sabemos que as ilhas gregas, Atenas, por exemplo, elas já são conhecidas, né, por gerar pensadores que criam estudos científicos, né, sobre o mundo, sobre a biologia, sobre até mesmo sociedade, muitas vezes. Esses pensadores, agora, conhecendo mais sobre cultura e querendo impor a sua cultura para os outros povos, começaram a ter que pensar mais sobre cultura. Não é mesmo? Então essa questão, essa cultura, a vida no geral, fora da ciência, se tornou um foco desses pensadores. Esses pensadores que estavam nas ilhas gregas. Esses pensadores, então, criaram 4 chamadas correntes filosóficas, cada uma com seu pensador, é claro, e cada pensador tinha os seus discípulos. Essas correntes filosóficas, eu não vou dizer como que elas eram, no que consistiam, porque você vai ver no seu livro qual era cada uma, como que ela se distingue. Você vai assistir aí esse vídeo que eu linkei, coloquei um link para você e sugeri que você precisa assistir, que fala sobre cada uma delas também. Fala sobre o ceticismo, o cinismo, o estoicismo e o epicurismo. Aí você vai entender o que dizem essas correntes filosóficas, entender por que se relaciona com todo esse contexto que eu acabei de lhe dar. Que são as pessoas, após pensar em cultura e querer ensinar sua cultura, começarem a pensar mais sobre a vida, maneiras de levar a vida, maneiras de lidar com os conflitos humanos, maneiras de ter mais sabedoria e tomar decisões sábias. E não se preocupe, eu sei que é muito difícil. É muito difícil, é verdade. Estamos num momento de transição. Antes você vinha para a escola e nós estávamos todos aqui, você podia tirar suas dúvidas muito rapidinho e a gente estava sempre lá dando esse feedback. Mas agora você precisa se organizar, criar uma rotina de estudos e ter força, foco e fé para poder fazer todas as atividades e poder chegar no final do dia e relaxar, não é mesmo? Então, qualquer dúvida, eu estou lá no grupo de pais e aí você pode mandar uma pergunta. Aí eu vou poder responder qualquer dúvida sobre o conteúdo, eu só não vou poder dar resposta de nenhuma atividade, mas eu vou fazer você pensar um pouquinho mais e entender um pouco mais, tá? E se não for uma dúvida relacionada ao conteúdo também, pode mandar para o número da coordenação. E no mais, é isso. Até a próxima.